existia apenas o caos. O mundo era uma massa confusa, onde todas as coisas se misturavam em uma desordem primordial. Esse período caótico perdurou por muitas eras, até que Gea, a Mãe Terra e outras divindades primordiais começaram a trazer ordem onde antes só havia confusão. Gea, sem a ajuda de qualquer outra divindade, gerou Urano, o deus do céu, que reinava supremo sobre todas as coisas. Todas as noites, o grande deus unia-se à deusa Gea. Dessas uniões, nasceram muitos filhos poderosos, entre eles os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros. No entanto, por terem gerado filhos tão poderosos, o Deus do céu temia ser destronado por eles. Por isso, assim que nasciam, Urano os aprisionava no ventre da Mãe Terra. Este lugar ficou conhecido como o Tártaro, uma prisão sombria e profunda. Gea, obrigada a conter dentro de si seres divinos e portadores de poderes colossais, sofria intensamente com essa imposição. Após muitas horas de sofrimento e subjugação, Gea estava cansada da tirania de Urano. Ela começou a tramar uma forma de derrubá-lo. Libertou seu filho mais jovem e ambicioso, o titã Cronos, e o suplicou para que a livrasse da tirania de seu pai e tomasse para si o direito de reinar sobre o universo. O ambicioso titã aceitou a difícil tarefa imposta por Gea. Para realizar essa missão, sua mãe lhe entregou uma foice de diamante, uma arma forjada para tal propósito. Então, Cronos partiu em direção ao Palácio Celestial de Urano. Lá, encontrou seu pai dormindo tranquilamente sobre uma nuvem. O titã preparou-se para desferir o golpe fatal. Cronos atacou com um golpe certeiro nos testículos do Deus do céu. Urano soltou um grito de dor jamais ouvido na história do universo. Ele caiu sobre uma nuvem, e seu sangue tingiu o céu de um escarlate vibrante. Cronos retornou triunfante, ávido por contar à sua mãe sobre sua gloriosa façanha. Gea ficou radiante e muito orgulhosa de seu filho. Como prometido, Cronos tornou-se o senhor de todo o universo. Seu primeiro ato foi garantir a liberdade de seus irmãos titãs e os convocou para um grande banquete em sua homenagem. À noite, Cronos foi visitado pelo espectro de seu pai, Urano, que lhe proferiu uma maldição sombria. Tu és um rebento infame que manchou suas mãos, com o sangue de seu próprio pai, e do mesmo modo que usurpou o poder supremo, também o perderás. Após derrubar o deus Urano do trono celestial, o titã Cronos iniciou seu reinado como senhor supremo do mundo. Foi durante o reinado do poderoso titã que se originou a Era de Ouro dos Homens. Durante esse período dourado, a paz e a harmonia imperavam no mundo. Era um estado de primavera constante, e a abundância existente tornava trabalhos como a agricultura desnecessários. Era um mundo onde a palavra necessidade não tinha sentido. No entanto, a vida dos deuses não era tão pacífica quanto a dos homens. Cronos havia se tornado um governante tão tirano quanto seu pai. O deus adorava gritar a seguinte expressão: "Aqui é assim, mando eu e ninguém mais." Depois de se casar com sua irmã, a deusa Reia, Cronos se viu assombrado pela profecia de seu pai, que o havia amaldiçoado dizendo que, assim como aconteceu com ele, um de seus filhos se levantaria contra o soberano e tomaria o poder. Cronos, no auge de sua paranoia, passou a devorar seus filhos assim que nasciam, para garantir que nenhum deles jamais o desafiasse. A deusa Reia ficava desolada ao ver um filho após o outro ser devorado pelo deus tirano. A rainha estava novamente grávida, mas desta vez ela se rebelou e decidiu que seu filho não serviria de comida para Cronos. Para isso, Reia desceu à terra
e deu à luz Zeus em uma caverna na ilha de Creta. Lá, entregou seu filho para ser criado pelas ninfas do bosque, longe dos olhos de Cronos. Cronos sabia que Rhea estava grávida e esperava o nascimento do bebê para que este também fosse devorado. Rhea, então, se trancou em seu quarto e começou a gritar, simulando as dores do parto. Quando saiu de seu dormitório, a deusa segurava uma mortalha repleta de pedras, imitando a forma de um bebê. Ela sabia que Cronos, ávido por devorar seu filho, o engoliria de uma só vez, sem perceber o engano cometido. E assim aconteceu. Rhea fingiu chorar de tristeza pela perda de outro filho, mas, na verdade, chorava de alegria por ter conseguido salvar seu próprio filho de um destino tão terrível. Enquanto isso, o jovem Zeus era criado pelas ninfas e amamentado pela cabra Amalteia. Quando cresceu, Zeus passou a ser educado por uma águia encantada que viajava pelo mundo e lhe trazia as novidades de tudo o que acontecia. Ao atingir a idade adulta, sua verdadeira identidade lhe foi revelada, e também o terrível destino de seus irmãos. Determinado, Zeus buscou uma forma de libertar seus irmãos. Com a ajuda do Titã Oceano, Zeus conseguiu uma poção que faria Cronos vomitar seus irmãos. Então, disfarçado de lacaio celestial, Zeus convenceu Cronos a tomar a poção, dizendo que se tratava de um néctar de qualidade nunca antes vista. Após beber o néctar, Cronos sentiu náuseas e vomitou todos os seus filhos: Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, além das pedras usadas para enganá-lo. Agora, com o apoio de seus irmãos, Zeus reivindicou para si o poder supremo sobre o mundo. Mas Cronos não estava disposto a ceder o poder sem lutar. Assim, começou a Guerra dos Titãs. Zeus, que havia usurpado o título de Deus Supremo de seu pai, o Titã Cronos, e havia libertado seus irmãos de dentro da barriga do Titã, deu origem à Titanomaquia, também conhecida como a Guerra dos Titãs. De um lado estavam Cronos e seus aliados titãs, e do outro estavam Zeus e seus irmãos, os deuses. Os deuses, liderados por Zeus, tinham como quartel-general o Monte Olimpo, e por isso ficaram conhecidos como os deuses do Olimpo, enquanto Cronos e os titãs se abrigavam no Monte Otris. O exército de Cronos tinha como general o poderoso Titã Atlas, que lideraria os ataques aos deuses olímpicos. Zeus, sabendo do poderio do exército de titãs, buscou reforços no Tártaro, de onde libertou os poderosos ciclopes. Estes, por gratidão, forjaram armas formidáveis para os deuses. Zeus recebeu seus tronos e relâmpagos. Poseidon recebeu um tridente capaz de provocar terríveis tempestades e terremotos. E Hades recebeu o elmo do terror, que lhe dava o poder da invisibilidade. Os dois exércitos estavam em rota de colisão. Quando se encontraram, o ruído foi tão grande que fez tremer o universo. Terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis se apoderaram da terra. Durante a batalha, Zeus arremessava seus poderosos raios, enquanto os titãs arremessavam montanhas inteiras contra os deuses. A batalha entre os deuses e titãs já durava quase 10 anos de intensos combates corpo a corpo, e a balança parecia pender para o lado dos titãs. Zeus decidiu libertar do Tártaro os temíveis hecatônquiros, que eram gigantes de 100 braços e 50 cabeças. As horrendas criaturas tiveram um impacto decisivo para a mudança da guerra. O exército de titãs entrou em pânico, desmoralizado, e fugiu. A derrota era inevitável. Zeus, com seu mais poderoso raio, colocou Cronos de joelhos. O deus condenou o titã Cronos
e seus aliados à prisão perpétua no Tártaro, e designou os Hecatônquiros para guardar as poderosas portas construídas por Poseidon para conter os titãs. Mas Zeus guardou um castigo especial para o titã Atlas, que havia liderado as tropas titânicas. Ele foi condenado a sustentar o peso da terra em suas costas por toda a eternidade. Com essa vitória, Zeus consolidou-se como o deus dos deuses. No entanto, Gea, mãe dos terríveis titãs, enfureceu-se com a prisão de seus filhos e preparou uma vingança contra Zeus. Após a vitória dos deuses do Olimpo sobre os temidos titãs, chegou a hora de dividir os espólios de guerra. Zeus estava decidido a acabar com os reinados de deuses tiranos sobre o universo e decidiu compartilhar parte de seu poder. Zeus, como Deus Supremo, passou a reinar sobre o céu. Poseidon passou a ser o senhor dos mares, enquanto Hades teria total domínio sobre o submundo, também conhecido como Reino dos Mortos. Todos os que lutaram ao seu lado receberam honras adequadas. A partir deste momento, iniciou-se o governo dos deuses do Olimpo sobre o mundo e os homens. Mas antes de consolidar esse poder, os deuses ainda teriam que enfrentar um último e perigoso desafio. A deusa Gea, mãe dos titãs, estava enfurecida com os deuses do Olimpo por terem aprisionado seus filhos no Tártaro e passou a preparar uma vingança contra Zeus. A deusa gerou a mais tenebrosa criatura, o monstro Tifão. Este poderoso ser foi concebido com uma única finalidade: derrotar Zeus. A monstruosa fera dirigiu-se ao Monte Olimpo. Os deuses do Olimpo, ao ver a enorme besta, fugiram em pânico para não serem reconhecidos. Eles se disfarçaram de animais e foram se refugiar no Egito, onde também tiveram sua divindade reconhecida e reverenciada. Apenas Zeus ficou para enfrentar Tifão. O embate foi violento. Zeus usava como armas seus raios e a voz de Cronos. Mas durante a batalha, Zeus foi desarmado por Tifão, que usou suas garras para arrancar os tendões de Zeus. O poderoso deus foi derrotado e incapacitado. Zeus foi aprisionado e seus tendões passaram a ser vigiados por Equidna, a mulher serpente. Com a ajuda de Pan, o deus Hermes conseguiu roubar os tendões de Zeus e devolvê-los. Zeus recuperou suas forças e partiu em busca de sua revanche contra Tifão. Zeus recebeu a ajuda inestimável das moiras, que alimentaram a besta com frutos envenenados. Encontrando seu inimigo debilitado, Zeus partiu para definir sua vitória. Ele disparou seu mais poderoso raio na cabeça de Tifão, que caiu derrotado. Zeus o aprisionou sob o Monte Etna, que agora, devido ao grande poder do monstro, passou a cuspir lava de vez em quando. Depois dessa heróica vitória, o caminho estava aberto para que Zeus e os deuses do Olimpo reinassem sobre a terra, estabelecendo a ordem e a hierarquia que conhecemos na mitologia grega. Se você gostou de conhecer essa fascinante história da mitologia grega, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Qual parte dessa saga você achou mais emocionante?